Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, da Astral TV. Eu sou a Gabi Estrela, astróloga, taróloga, e hoje eu vou guiar vocês numa jornada incrível de autoconhecimento, onde a cura, o despertar vai começar com uma conexão íntima, acolhedora, amorosa com você mesmo. Nesse programa aqui na Madrugada Astral, eu quero que você se sinta muito confortável em ser você mesmo, com a vida que você tem. Claro, visando sim uma evolução, uma melhoria, mas sem deixar de trazer para o momento presente aquela gratidão, né? Mas para que isso aconteça, é preciso entender algumas coisas. Você já passou por uma fase, ou às vezes isso até acontece nos dias de hoje, onde uma situação muito traumática, dolorosa, aconteceu lá atrás e vira e mexe, aquela dor insiste em te revisitar? Você já passou por isso? Você ainda passa por isso? E você sabia que muitas vezes essas situações acabam travando a sua alegria de viver, a sua prosperidade, até mesmo a sua forma de relacionar com as pessoas. E hoje eu vou te responder o que você pode fazer para destravar tudo isso e também aquela pergunta clássica do por que que ainda dói? Por que ainda dói? Porque essa situação que aconteceu há 15 anos atrás, um luto, um divórcio, um falecimento, ainda reverbera no seu campo. O que será que acontece que parece que o tempo não passa? Eu tenho certeza que você já ouviu a frase: o tempo cura tudo, mas quando você olha para a sua própria vida, aquela memória te atravessa e você sente as mesmas emoções. E o tempo passou, mas não curou. Por quê? Porque, meus amores, a cura ela não passa com o tempo. Ela acontece através do acolhimento. O relógio, Cronos, o tempo, ele funciona para a nossa mente. A nossa mente quer com que as coisas aconteçam imediatamente, de forma acelerada, para ontem, muitas vezes quer até esquecer. Mas o nosso coração não respeita relógio, não respeita horário. O nosso coração, para que ele encontre paz, ele precisa de algo muito mais profundo, que é ser ouvido, que é ser acolhido. Então, uma dor, ela só vai parar de te travar ou de doer ou de impactar o desenvolvimento da sua jornada, do seu caminhar, quando você parar de ignorar. E é muito importante que você tenha essa coragem, porque para olhar para dentro é preciso de muita coragem. É muito fácil a gente buscar distrações, situações onde a gente acaba se atumultuando de coisas, inclusive até mesmo de problemas, para não olhar para a causa raiz de tudo isso. Então hoje eu vou pegar na sua mão e te convidar a acessar de uma forma muito amorosa e respeitosa esse carinho, esse cuidado que o seu coração está pedindo, mas que hoje ainda ressoa em sofrimento, em dependências emocionais, em situações difíceis. E como que a gente faz para entender o porquê que ainda dói? É necessário chegar na origem daquela dor. Porque uma situação, ela vai reverberando na outra e vai gerando camadas onde a gente acha que o problema é X, é Y, é Z, mas no final das contas, o problema é muito mais embaixo, é muito mais profundo, tem raízes, né, muito mais estendidas. Como, por exemplo,
Você hoje pode estar passando por uma dificuldade financeira e você acha que o seu problema é porque você não está conseguindo ganhar mais dinheiro, porque o dinheiro não está chegando. Mas essa é só a primeira camada de algo muito mais profundo. E aí você busca alternativas para sanar essa situação, olhando só para a matéria. Mas muitas vezes a prosperidade pode não se abrir para você por questões de feridas emocionais que aconteceram lá no passado, lá na sua infância e às vezes até em vidas passadas. E hoje você continua se esforçando, às vezes é uma pessoa competente, é uma pessoa que estuda, é uma pessoa que faz acontecer, mas vira e mexe se depara com esses padrões de limitação que vem te anunciando que existe uma dor. Vamos para um próximo exemplo, por exemplo, as questões de saúde. Algo pode acontecer com o seu corpo físico e você fica buscando soluções tradicionais, não que elas não sejam eficientes, elas são, né? E a gente precisa sempre caminhar ao lado da ciência, ao lado da medicina, ao lado da alopatia, mas também entendendo viés invisíveis, como questões emocionais, questões espirituais. Então, um trabalho ele é integrativo, ele é holístico, mas você não consegue ter respostas. Aquela dor de cabeça, aquela situação, você vai no médico e ele fala, olha, tá tudo bem com você, talvez seu problema seja emocional. Isso vem de doenças psicossomáticas que estão acontecendo em primeira ordem no seu corpo espiritual, no seu corpo astral. E acaba prejudicando a sua vida no momento presente. Mas essa dor não aconteceu agora. Ela aconteceu lá atrás. E ao passo que você se permite se aprofundar na sua própria história, conhecendo um pouco mais sobre a sua ancestralidade, você vai criando empatia pelo seu processo. E isso vai devagarzinho abrindo espaço para aquilo que estava obstruindo a sua vida ganhar fluidez. Então, o trabalho para que você comece a avançar é primeiro olhando para dentro de você, olhando para a sua história, olhando para a sua criança, olhando para a sua cultura, olhando para os seus pais, olhando para aqueles que vieram antes. Com esse olhar mais amplo, você consegue encontrar respostas para as dores que você vive hoje, e essas dores, elas são de toda sorte, seja por questões físicas, materiais e também energéticas, espirituais. Então, muitas respostas você vai conseguir encontrar não olhando para fora, mas olhando para dentro. Por isso que a cura começa em você, quando você tem coragem de mergulhar naquela situação que você insiste em ignorar, você insiste em colocar debaixo do tapete, em silenciar. Mas enquanto você não se abraçar, dificilmente as coisas vão fluir, né? Então, uma das formas da gente entender o porquê que a vida muitas vezes está travada é esse processo de autoconhecimento. E existem situações específicas que uma simples leitura de mapa astral pode te dar um insight necessário para que você se libere dessa dor, porque você começa a entender o que o seu campo precisa de energia e você passa a alimentá-lo com essa necessidade, com essa coisa, vamos dizer assim, que até então estava passando desapercebido. Uma das formas da gente começar a entender as nossas amarras emocionais é a compreensão da nossa lua. A lua
no mapa astral, ela vai falar daquilo que a gente precisa abastecer o nosso ser para sentirmos segurança. Então, quando a gente entende o que ressoa com a nossa lua, aí a gente começa a colocar atributos que deixam essa lua feliz, deixam essa lua mais confortável, deixam essa lua mais segura e, por consequência, essas dores, elas passam a ser menos impactantes. Olha, eu tenho uma lua em Leão, então é muito importante que a sua autoestima seja valorizada. Então, toda vez que você fala não para aquilo que te empodera, naturalmente você está cavando ali feridas profundas no seu ser. Quando você tem uma lua num signo de Virgem, num signo, né, de Virgem, o que vai te trazer realmente um acolhimento? Um cuidado mais prático. Vai olhar primeiro para a sua saúde. As questões emocionais, elas precisam passar pelo crivo também da racionalidade para algumas pessoas. Precisa ter cuidados específicos de acordo com essa energia tão importante que tem dentro de você. Existe outro posicionamento que vai te dar caminhos de como você pode começar a se curar, como, por exemplo, Quiron no seu mapa astral. Quiron significa uma ferida que você já nasceu com ela, mas ela não é nova para você. Ela veio antes de você. É algo até mesmo de vidas passadas, que durante essa jornada você pode estar tendo uma certa dificuldade de lidar com aquela energia e isso pode estar travando aí alguns caminhos. Então, para você que tem um Quiron em Touro, por exemplo, as questões de prazer, de prosperidade, de bem-estar com algo que é mais gostoso, algo mais tranquilo, pode ser difícil. Então, às vezes, você tem uma vida carregada de luta, mas não consegue sentir prazer, as coisas acabam não ficando para você. Por que você não é merecedor da prosperidade? Tem uma ferida ali em relação a esse tema. Então, o seu mapa astral, ele pode te dar soluções e alternativas para aquilo que está tão agravado no seu campo e você não tem percepção disso. E é claro, além do mapa astral, a gente tem também uma ferramenta linda que traz essa clareza daquilo que os seus olhos não conseguem ver, mas a sua vida é matizada pelaquela força que está te aprisionando. E do que eu estou falando? Eu estou falando do tarô. O tarô, ele também é uma ferramenta atemporal, que ele consegue mapear fora da linha do passado, presente e futuro, o que está impedindo você de ter sucesso, de ter alegria. O tarô, ele vai mostrar a origem da sua dor. Ele vai mostrar o que você precisa fazer, onde você pode investir energia para sanar aquele obstáculo. E, por consequência, o caminho da fluidez, o que você pode fazer para conquistar mais leveza. E tudo isso num olhar para si, para dentro. Veja, em nenhuma dessas possibilidades foi te convidado a entender o que o outro pensa, como o outro agiu, o que o outro fez, mas sim um olhar que te abraça e você passa com isso a ter atitudes mais conscientes e até mesmo revelações que vão abraçar a sua ancestralidade e aí a repetição de padrões inconscientes cessam, como, por exemplo, pessoas que têm lá na sua família dificuldade de prosperidade, dificuldade de relacionamento e fica honrando aquele sistema. Aqui, um dos nossos programas na Madrugada Astral, falamos sobre o poder da constelação familiar nesse trabalho muito bonito, né, de união. E também você conseguiu
compreender através dos outros programas que existem ferramentas que nos conectam diretamente com a natureza e nos trazem essa elevação vibracional através da fitoenergética. E se você perdeu esses programas e precisa desse conhecimento prévio para fazer uma conexão com isso que eu estou te contando agora, você pode ir lá no meu canal no YouTube, no @Aprendendo com as Estrelas, no meu Instagram também, Aprendendo com as Estrelas. Ali você vai ter acesso a todas essas informações e meios para você se entender, para você se encontrar. Mas o mais especial disso tudo é que até aqui você aprendeu pela dor. Mas eu tenho uma novidade para você. Você não precisa mais sofrer para se curar. Você não precisa do caminho da dor para crescer na sua vida. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso, né? A minha própria história chegou através de um caminho, de um momento muito turbulento na minha vida, onde a única alternativa que eu tive foi mergulhar nas minhas sombras, foi mergulhar no meu caos. E ali onde estava tudo escuro, eu consegui me encontrar. Só que é um trabalho muito doloroso, mas necessário. Porém, ele não é o único. Eu precisei desses desafios até pouco tempo atrás. Hoje eu escolho viver uma vida através da leveza, através da consciência, através da amorosidade. Muitas vezes o caminho do sofrimento é ele sim que vai trazer amadurecimento. E aqui nesse plano não tem como fugir. Todo mundo já passou por esse viés, né, de necessidade de superação de desafios importantes. Mas esse é um caminho e não o único caminho. E até mesmo pelo seu mapa astral você consegue começar a olhar as potencialidades que estão ali presentes e começar a escolher com mais consciência um caminho mais feliz. E eu vou te dar agora as nuances do seu mapa astral que te levam a essa vida onde você cresce e expande através da alegria, através de uma conexão profunda com você, mas por um viés mais otimista, um viés de revitalização. Eu estou falando de qual posicionamento? Você faz ideia? Eu estou falando do Sol. O Sol é aquele signo que você tem, aliás, que você conhece ele desde quando você nasceu. Ah, eu sou capricorniano, eu sou sagitariano. Quando você fala isso, você está se referindo ao posicionamento do Sol no momento do seu nascimento. E esse planeta, ele é tão importante que ele é o único doador de luz do nosso sistema, do nosso mapa astral. Então, ao entrar em sintonia com a força do seu Sol, você consegue trazer mais brilho para você, para a sua vida. E a casa onde esse Sol está posicionado é onde você vai de fato se destacar. Então ali você pode aprender a crescer por um viés mais alegre. Você também tem o seu ascendente, que é um posicionamento do seu mapa que traz a sua condição de iniciar as coisas, de ter abertura de caminho. É como o palco da vida se abriu para você, fala do momento do seu nascimento, mas também te convida a ter novas iniciativas e uma conexão melhor com você, com a sua autoimagem. Você entendendo as forças ali do seu ascendente, você consegue se nutrir de algo que você vai criar uma identificação imediata. E é claro, eu não podia deixar de falar dele. Júpiter, aonde você tem Júpiter no seu mapa, as coisas acontecem ali como fonte de bênçãos inesgotáveis. É um processo lindo onde você tem Júpiter no mapa de crescimento através da fluidez, da facilidade. É onde a gente tem sorte. E se ele estiver fazendo aspectos, por exemplo, com o seu Sol, com a sua Lua, ou com o seu ascendente, é incrível, né? Ele traz ali um aumento da sua energia e da sua força pessoal. Então, o seu mapa astral, ele é completo, porque ele te mostra o que te fez, de repente, entrar em situações mais embaraçosas, a sua necessidade de cura, mas também o caminho onde você pode se nutrir
com mais felicidade, com mais fluidez, porque é um ponto que é mais fácil para você. Então agora você sabe que você pode se acolher, mas que você não precisa de uma próxima experiência traumática para conseguir o seu próximo passo, o seu avanço. O seu mapa astral te leva para um caminho de fluidez, com consciência, quando você entra em ressonância com aquelas energias, e não só para conquistar coisas mais elevadas a nível da sua espiritualidade, cumprimento do seu propósito, mas as coisas mais simples, como, por exemplo, de ter uma rotina mais satisfatória, com uma sensação de que eu estou fazendo as coisas que eu deveria fazer, olhando até mesmo para a sua casa 6, que é a casa onde as coisas acontecem dia após dia. Então, o seu mapa, ele te dá a direção para que você alcance uma vida plena, mas pensando em futuro, mas também ele te mostra o que aconteceu com você lá atrás. Ele te dá respostas que ninguém nunca te deu antes. Então, você tem a sensação de eu pertenço a mim. É um reencontro. Então, o seu mapa astral, ele é esse abraço que você se dá ao se autoconhecer, a se aprofundar em você, e ele também te leva muito mais longe. Não é só sobre o passado ou sobre autoconhecimento, mas também é sobre manifestação, é sobre sonhos, é sobre aquilo que você quer para você, né? De uma forma muito mais autêntica, porque você não está mais se comparando com as pessoas, você está olhando para si para encontrar as suas respostas. E se você precisa dessa força, precisa desse autoconhecimento, precisa desse empoderamento, precisa desse reencontro para que pare de doer aquelas situações embaraçosas do passado, para que você possa começar a olhar para o seu futuro com mais motivação, com mais inspiração, eu estou pronta para te ajudar. Inclusive, eu tenho um programa de acompanhamento muito especial. Ele dura 3 meses. Então, são 3 meses nessa jornada de reconexão através da mentoria O Despertar de Vênus. Ali você vai ter todo o meu apoio, todo o meu carinho para olhar para as situações e trazer para você essa segurança que você precisava, mas até agora não encontrou em lugar nenhum. Eu vou ser sua guia nessa jornada de iluminação, de autoconhecimento, com muita alegria, mas também com muita honra às suas dores, dando um espaço para elas trazerem uma mensagem, porque as dores, elas não são as nossas inimigas, elas são apenas mensageiras de que algo precisa ser olhado. Mas porque dói, a gente não quer tocar, a gente não quer se conectar. Mas é exatamente ali que a gente vai conseguir muito avanço. Mas para fazer isso, é preciso se sentir seguro, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade. E eu posso fazer essa jornada com você, né? Trazer essa solução para a sua vida, para que você possa contratar esse serviço. Acesse gabiestrela.com no meu site ou no meu Instagram, Aprendendo com as Estrelas, ou até mesmo pelo meu WhatsApp, é o 11 9 7993 1573. Gratidão por você ter me acompanhado até aqui e até o próximo programa.